no livro, qual livro, gente? Eclesiastes. Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Quero convidar você a abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 1. E nós leremos o verso de número 2. Eclesiastes capítulo 1, verso de número 2. Ah, mentira. Diz assim o texto: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Em outras versões, ilusões, ou melhor, ilusão de ilusões, diz o pregador, ilusão de ilusões, tudo é ilusão. Meus irmãos, o que é a vida? O que é a vida? E a vida é o que é? Diga lá, meu irmão. O que é a vida, né? Gonzaguinha disse que a vida é bonita. E isso parece suficiente, né? A vida é bonita e é bonita. E quando que a vida é bonita, segundo Gonzaguinha? Quando ele consegue olhar a vida na beleza da resposta das crianças. Para as crianças está tudo sempre muito bem. Em regra, né? Nem sempre, mas em regra. E Cazuza falou assim, olha, a vida é louca, a vida é breve. E já que eu não posso levar a vida, eu quero que a vida me leve, né? É a poesia de Cazuza. Nelson Rodrigues vai dizer que a vida é como ela é. A vida é como ela é. Ela é o que é. E para o Eclesiastes, a vida é o que é. A vida é exatamente isso que você tem para viver. Ela não é mais e ela nem é menos. Para o Eclesiastes, a realidade se impõe. A vida é o que é. Após viver absolutamente tudo o que a vida pode trazer, o Eclesiastes olha para o auge da sua sabedoria, ou no auge da sua sabedoria, ele olha para a vida e entende que a vida não é absolutamente nada. A vida não passa de vaidade. A vida não passa de vento. A vida não passa de tempo que não volta mais. A vida não passa de um grande nada, de um enfadonho nada. Nós buscamos um sentido, nós buscamos um significado, mas Eclesiastes já mostra para a gente que tem situações na vida que não fazem o menor sentido mesmo. Não tem sentido. Nós buscamos dar sentido a tudo. Quer ver uma coisa? Quando alguma coisa dá errada com alguém que nós estamos conversando, a gente traz algumas frases clichê. Quem já falou uma dessas frases aí, dá um sorriso. Olha, Deus, ele fecha uma porta, mas ele sempre abre uma janela. Ah, quantas vezes, né? Perdeu o emprego, não, mas Deus fecha uma porta, mas sempre abre
uma janela. Tem outra. Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Deus escreve certo por linhas tortas. Então assim, olha, calma. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Deus sabe o que faz. Mas quando o problema é com a gente, por que isso aconteceu comigo? Não é justo que isso tenha acontecido logo comigo. O que eu fiz para merecer isso? Aí chega uma terceira pessoa que não está com o seu problema e te fala o quê? Calma, Deus fecha uma porta, mas Ele abre uma janela. Calma, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus sabe tudo, Deus sabe o que faz. Quando causa do outro, nós somos levados a achar uma resposta simples do problema do outro. Mas quando causa da nossa existência, encontrar sentido para as coisas. E o que é isso? Isso é a vida. Isso é a vida. O texto de Eclesiastes, meus irmãos, não está preocupado em nos poupar da dureza da vida. O texto de Eclesiastes não tem nenhum compromisso em nos poupar da dureza da vida. A vida é exatamente como ela se apresenta a você. A vida é exatamente o caos que você, porventura, esteja vivendo. A vida é exatamente a dificuldade pela qual você está passando. A vida é exatamente a privação que você está tendo. Não dá para fugir da realidade da vida. A vida é exatamente aquilo que ela é. Não tem eufemismo para a vida, não tem. Por que não tem? Porque tudo é vaidade. E o que acontece de bom? É vaidade. E o que acontece de ruim? É vaidade. E o neném que nasce? É vaidade. E o idoso que morre? É vaidade. Tudo não passa de uma grande ilusão. É isso que Eclesiastes está dizendo. Eclesiastes a palavra vaidade, ilusão, aparece no texto 35 vezes. 12 capítulos, 13. E em cada vez que ela aparece com 3 significados diferentes. A vaidade aparece como sinônimo de transitoriedade. O texto diz, vez por outra, que aquilo que o pregador chama de vaidade é aquilo que existe e logo deixa de existir. Vocês já viram uma bola de sabão? A bola de sabão, ela é linda, não é? Você reparou a beleza de uma bola de sabão? Muitas vezes ela se organiza, né, até ficar uma esfera quase perfeita, e quando ela está quase perfeita, o que acontece com ela? Ela simplesmente deixa de existir. O pregador, o Eclesiastes, está dizendo para a gente que a vida é feita de transitoriedades. As coisas passam por nós. Por isso, nada na vida é um fim em si mesmo. Qual é o bem mais precioso que nós pais temos? Os nossos filhos.
mas eles são um fim em si mesmo. Os nossos filhos são fins em si mesmos. Nós existimos, a gente fala isso, né? Filha, você é minha vida, eu daria minha vida por você, né? Eu amo você mais do que a mim. Isso não é mentira. Mas ou nós seremos transitórios na vida dos nossos filhos, ou os nossos filhos, o que é muito pior, serão transitórios na nossa vida. Mas o fato é que até a relação mais íntima, mais perfeita, mais maravilhosa que existe, que é a relação paterna, que é a relação materna, que é a relação simbiótica de uma mãe para com um filho, ela também é transitória. Encarar isso, meus irmãos, é muito ruim. Encarar a transitoriedade da vida é muito ruim. E por que é muito ruim? Porque em oposição à transitoriedade das coisas, Deus plantou a eternidade no nosso coração. Nós buscamos relacionamentos eternos. Nós buscamos relações eternas naquilo que é transitório. Já reparou que nós somos capazes de buscar relações transitórias com Deus, que é eterno, e relações eternas com quem necessariamente será transitório? Quando tudo vai muito bem, qual é a nossa tendência? Se aproximar de Deus ou viver com a nossa própria vida? E aí, quando o calo aperta, a gente corre para onde? Para aquilo que é eterno. Então nós invertemos a lógica, nós damos relações transitórias àquilo que é passageiro, que é eterno, e damos relações extremamente efêmeras e passageiras para aquilo que deveria ser eterno, e fazemos o contrário. Damos status de eternidade para relações que são meramente transitórias. O Eclesiastes entende isso. Ele entende a transitoriedade da vida. Nada do que é novo debaixo do sol. Tudo já aconteceu. Tudo já passou. O que você vive hoje, alguém já viveu ontem, alguém vai viver amanhã. Não fique preocupado com as vaidades. É tudo uma grande ilusão. Existe algo que é eterno, que está para além, e é para estas coisas que nós devemos inclinar a mente e o coração. Mas ele não diz que isso é uma tarefa fácil. Ao contrário, ele é um grande pessimista, ou é um grande realista. Ainda não consegui entender o que ele é de fato. Mas o que ele diz para a gente é que tudo é vaidade, tudo está envolto com transitoriedade. Mas também a palavra vaidade aparece como futilidade. Futilidade. Algo que não tem sentido em si mesmo. Existe nesse pensamento do Eclesiastes, do pregador ou de Salomão, se formos personalizar, a ideia de que nada existe por si mesmo. Tudo aquilo a que nós damos status de ser toma o lugar de Deus. Porque para a cultura dele, só Deus é. Todo o resto está. Só Deus é. Como que Deus se apresenta a Moisés? Diga ao povo que eu sou o que sou. Só Deus é o que é. Todo o resto está como está. Só Deus é o que é. A palavra também aparece dando a ideia de o que é incompreensível. Então repare, a vaidade é aquilo que é transitório, que vai passar. A vaidade é aquilo que é fútil, aquilo que não tem sentido nenhum, que não faz razão de ser. Mas
A vaidade também aparece como aquilo que é incompreensível. É uma coisa que existe, é uma coisa que é uma matéria de fato, está diante de nós, mas nós não somos capazes de entender. Não está na nossa alçada a capacidade de entender qual a razão da morte de um filho. Qual a razão? Pensa aí, com carinho. Como é que a gente chega para uma mãe? Esse paletó não está dando mais para cruzar o braço, não, tem que comprar um maior. Como é que a gente chega para um pai e tenta explicar para ele que há um propósito para a morte do filho dele? Sabe quem é que quer que a gente faça isso? O nosso ego, a nossa religiosidade. Afinal de contas, Deus tem que ter uma resposta para isso. Afinal de contas, a gente acabou de cantar: a minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. E quando não muda, cara pálida. E quando não tem explicação? Pelo amor de Deus, qual é a explicação para um morro inteiro desabar e matar 400 pessoas, como aconteceu em Petrópolis? Qual a razão disso? Por que que a gente quer explicar aquilo que não tem explicação? Qual é a razão, qual a explicação, meu irmão, para uma mulher gerar um bebê até o 9º mês e faltando 15 dias para o bebê nascer, ela ser obrigada a ter um parto normal de um filho morto? Isso não tem explicação, isso não tem razão, isso não tem porquê. Não tem que explicar. Tentar explicar isso é pura vaidade. Tentar dar um significado para isso é pura ilusão, porque não tem, não é para ter. O Eclesiastes não está preocupado em dar respostas para a vida. Ele diz assim: a vida é o que é. A vida é isso que se apresenta. Olha para ela, reflita sobre ela e haja mesmo diante dela. Não tem explicação. Qual a explicação para um tsunami, se não for uma explicação meramente física? Qual a explicação? Nós sempre procuramos, né? Ah, mas Deus faz. Olha, mas Deus está. Olha, a gente fica procurando ouro no meio da desgraça. Mas quem disse que essa é uma tarefa humana? Onde está escrito que a gente tem que entender? Que a gente tem que compreender? Em que lugar está escrito que nós somos obrigados a entender a tragédia? Em lugar nenhum. O que temos que fazer diante do caos é a resignação, é a confiança, é a esperança, é a certeza de que não estamos sozinhos, mas tentar compreender o caos é como correr atrás do vento. Porque bem logo você consegue entender esse caos aqui, do lado, outro caos. Aí você corre para lá e tenta compreender esse caos aqui. E quando você acaba de resolver isso aqui, o que acontece? Outro caos. E aí você começa. E tem gente que passa a vida inteira infeliz de tanto correr atrás da felicidade. Gasta
tanta energia correndo atrás da felicidade que se torna uma pessoa infeliz, frustrada, ensimismada, apequenada diante da vida. Porque a vida é o que é. A vida é como ela se apresenta. Como diria Hamlet, Shakespeare, na voz de Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia. Tem coisa, meu irmão, você não vai entender. E tentar entender algumas coisas é brincar de querer ser Deus. Ou pior, é te fazer insensível. Como eu disse, você já reparou que quando o problema é dos outros, você sempre dá um jeitinho de tirar Deus do banco dos réus? Calma. Afinal de contas, se Deus fechou uma porta, Ele vai abrir a janela. Afinal de contas, Deus sabe o que faz. Afinal de contas, Deus escreve certo por linhas tortas. Tudo isso é verdade. Claro que Deus sabe o que faz. É claro que Deus pode escrever certo por linhas tortas. É claro que Deus não perdeu o controle das coisas. Mas seja honesto. Alguma vez que você tenha ouvido estas frases no meio do seu caos, resolveu alguma coisa? Tentar compreender a tragédia da vida é vaidade. Tentar dar sentido para coisas que não têm sentido é vaidade. E se eu terminasse o sermão agora, você ia para casa e ia pensar assim: por que diabos que eu fui na igreja hoje? Eu podia estar em casa, fantástico. Acabou de sair aqui no meu celular, porque eu recebo umas mensagenzinhas de informações que a Rússia está lá aumentando a ofensiva contra a Ucrânia. Se fosse para ouvir que o mundo é uma desgraça, eu ficava em casa na televisão. Pastor, eu não vim para cá para ouvir isso não. Eu vim para cá para poder dizer: minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. É isso que eu quero, é isso que eu acredito, é isso que eu preciso, pastor. Eu tenho para você duas notícias. Uma boa e uma ruim. E eu quero começar com uma ruim, para terminar com a boa, né? Isso não vai acontecer. Eu não vou fazer você sair daqui hoje melhor do que você entrou. Não vou. Porque como Eclesiastes, eu acredito que a vida é exatamente o que ela é. O teu problema é o teu problema. A tua dificuldade é a tua dificuldade. A sua alegria é a sua alegria. Eu não posso nem sequer experimentá-la. Eu posso até partilhar com você, mas experimentá-la eu não posso. A sua dor é a sua dor. A sua tristeza é a sua tristeza. A sua alegria é a sua alegria. E eu podia terminar esse sermão e você ir embora para sua casa, frustrado, triste, achando que Eclesiastes não vai ser um bom livro a ser estudado. Porque afinal de contas, Eclesiastes está tentando tirar de mim a única coisa que ainda me segura a vida, que é a esperança. Se vai ficar tudo ruim, por que eu vou vir aqui? Mas o mesmo Eclesiastes, que está dizendo para a gente que a vida é como ela é, ele apresenta, no capítulo 8, versículos 16 e 17, o seguinte: aplicando-me a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra,
pois nem de dia e nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que está sendo feita debaixo do sol. Por mais que ele trabalhe, ele não vai conseguir descobrir. Por mais sábio que ele seja, ele não vai conseguir conhecer. E nem por mais sábio que seja, conseguirá. Diz pra gente que a terra é daquele que o sono não vem ao seu pé. O Eclesiastes diz pra gente que tudo o que existe, até as futilidades, até as transitoriedades, até as vaidades, tudo isso existe, porque foi criado por aquele que não dorme, porque foi criado por aquele cujo sono não vem aos olhos. A terra é daquele que tem sobre todas as coisas proeminência. A terra e tudo que há nela é de um Deus que, segundo Eclesiastes, está trabalhando. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não perceba. Deus está trabalhando, mesmo que a porta se feche e a janela também. Deus está trabalhando, mesmo quando as coisas estão sendo escritas erradas por linhas erradas em aramaico antigo e ao contrário. Deus está trabalhando, mesmo quando você acha que Ele não está. Deus está trabalhando mesmo quando você não consegue ver, porque não é para você ver que Ele trabalha. Não é para que você seja trabalhista dele que Ele trabalha. Não é para que você seja um espectador de sua obra que Ele trabalha. Na verdade, nem é para o teu conforto que Ele trabalha. Ele trabalha porque Ele trabalha. Ele age porque Ele age. Ele faz porque Ele faz. Mesmo que para nós isso não tenha propósito nenhum, razão nenhuma, explicação nenhuma. O nosso descanso é saber que Ele trabalha mesmo que eu não veja. E trabalha, inclusive, naquilo que eu nem sei que existe. Ele trabalha. O mundo tem uma ordem, mesmo que eu não conheça. O mundo tem uma lógica, o mundo tem uma ordem, o mundo tem uma organização. As coisas acontecem por causa dele, não por causa da gente. Buscar sentido nas coisas, buscar um significado nas coisas, diante daquilo que nós, na nossa limitação, mesmo que você, sentado aí, seja Salomão, o mais inteligente, o mais sábio, o mais rico, o mais poderoso, o mais glorioso de todos os reis de Israel, mesmo que seja você, Salomão, Deus não está trabalhando por causa de você. E vai ter coisas que você não vai entender. E vai ter coisas que seus olhos não vão ver. E vai ter coisas que seus ouvidos não vão ouvir. E vai ter coisas que você não vai conhecer. E isso não é
de tudo ruim. O nosso desejo de saber tudo, o nosso desejo de conhecer tudo, o nosso desejo de controlar tudo, esbarra na soberania daquele que era, que é e que será. E isso pode nos trazer desespero, ou pode nos trazer a paz que excede todo entendimento. Mas o fato é esse. Nem sempre você vai conhecer. O mundo tem uma ordem, mesmo que você não obedeça. O mundo tem uma ordem, mesmo que você desconheça dela. Não é razoável que a gente tolere que alguém roube porque uma porta se fechou. Ou é? Tem uma ordem. Mesmo que a gente subverta, tem uma ordem. E a realidade tem uma lógica. As coisas estão ordenadas sim. Não para que você tenha respostas para as suas questões. As coisas têm uma lógica. Porque tudo revela a graça, a bondade e a misericórdia. Nós seremos capazes de viver a vida com toda a futilidade que ela tem, com toda a transitoriedade que ela tem, com toda a efemeridade que ela tem, e ainda assim experimentar a eternidade nela. O Eclesiastes nos convida a refletir, a pensar, a meditar, não necessariamente a conhecer, porque tudo que Salomão podia saber, ele sabia. O nosso intelecto quer saber. O nosso intelecto quer dar respostas. A nossa formação quer respostas. Eu tenho certeza que a sua família te procura como crente para dar respostas para os problemas deles. Tenho certeza, todos vocês aqui já ouviram essa frase. Então, você é crente? Como é que eu faço com isso? Ou ainda, onde é que seu Deus estava quando aconteceu isso? Com meu filho, com minha irmã, com meu irmão? Ele está. E a nossa tendência é botar uma toga e querer ser advogado de Deus. A religião forma a gente desse jeito. Fomos formados para dar respostas. Quando, na verdade, o Eclesiastes nos convida não para dar respostas, mas para fazer boas perguntas. A grande pergunta do Eclesiastes é: o que estriba a sua vida? O que você vê, o que você entende, o que você experimenta, o que está fácil aos seus sentidos, ou aquilo que é eterno, como eterno é aquele que dá sentido a todas as coisas. Meus irmãos, eu vou dizer como Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas Eclesiastes tem me feito muito. Eclesiastes tende a nos desacelerar, não a nos alienar, porque afinal de contas a vida é o que ela é. Mas ela é o que ela é, porque aquele que é o que é, sustenta, governa e nos guarda em todas as coisas. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta, ainda que a gente não conheça, ainda que esteja oculto aos nossos sentidos, nós temos um Deus que trabalha, que cuida, que zela por nós. Essa é a segunda notícia. A vida é o que é, mas Deus também é.
A vida pode estar atropelando a gente, mas Deus é aquele que guarda a nossa alma. A dor pode estar moendo o nosso coração, mas Deus é aquele que enxuga toda lágrima. A angústia pode estar sufocando a sua alma, mas Ele é aquele que está no monte de onde vem o socorro. O socorro vem do céu. Você pode estar cheio de alegria, mas Ele é aquele que garante a felicidade eterna. Portanto, não há nada de bom ou de ruim que você viva que já não tenha sido visto debaixo do sol. Nada. E a paz que excede o nosso entendimento é saber que para além daquilo que está debaixo do sol, está aquele que não dorme e que guarda a nossa alma. E isso a nós deve ser suficiente. Que Deus nos abençoe e que Deus guarde o nosso coração das vaidades e preencha-nos dele, porque afinal de contas, só Ele é. Só Ele é quem nos sustenta, só Ele é quem nos guarda, só Ele é quem dá sentido ao que não tem sentido, só Ele dá governo ao que nós deixamos desgovernado, só Ele traz paz em meio ao caos, só Ele. E esse só não é sinônimo de pouca coisa, esse só é sinônimo de suficiência. Ele é suficiente. E crer nisso enche a nossa alma de alegria e de esperança.